Pronto, estamos agora online no Instagram e no Facebook. Mano, o seu celular, ele tá virado, tá de lado, assim, pra nós. Pronto. Boa noite. Boa noite. Pronto, a gente entrou online agora no Facebook. E aí já estamos online também no Instagram faz um tempinho. Só esperar o pessoal ir entrando, né? Mais uns 2 minutinhos aí a gente começa a nossa conversa. Ok. Tá muito bonita, viu? Esse cabelo seu aí, toda essa preparação, tá lindo. Ai, obrigada. Eu tava aqui falando, foi Estevão falou, né? Tá linda. Eu tô dizendo que é meu turbante de blusa. Depois que eu aprendi a fazer turbante de blusa, minha filha anda sempre bonita. Ai. Olha o pessoal entrando. Essa tiara de lacinho aí também tá ótima. Tô olhando aí. É a bandana. A bandana, né? Então vamos lá, penso que a gente já pode começar, né? O nosso bate-papo devagarinho. É o tempo que o pessoal vai entrando e a gente vai dialogando. Então, estamos aí, né, com a segunda edição do programa Movimento Nossa Voz. E hoje a gente chamou a Manu para bater um papo sobre um tema que a gente já lançou alguns cards aí informativos, né, na rede social. A gente começou com as postagens lá no Maio Laranja, né? E hoje, inclusive, a gente disse um pouco para vocês aí, é, através do Instagram e da página do Facebook Nossa Voz, um pouco sobre o que é o Conselho Tutelar, e enfim. Manu, eu vou deixar para você se apresentar, né? E aí você já começa se apresentando e dizendo para a gente basicamente o que é o Conselho Tutelar, né? A história, um pouco do contexto do Conselho Tutelar aqui em Santo Antônio de Jesus. E a bola é tua. Do 18 de maio, né, Ju? Do 18 de maio. Exatamente. Isso. Meu nome é Manuela Feitosa, sou graduanda em História, agora estou conselheira tutelar de Santo Antônio de Jesus e sou voluntária também em projetos sociais, né? Projeto esse que atende criança, adolescente, que funciona aqui em Santo Antônio de Jesus há mais de 20 anos. É importante dizer isso. Ok? Então, obrigada pelo convite. Sejam bem-vindos todos. Participem, mandem sua pergunta, sugestões, enfim, dê sua opinião. Acredite que aqui é à vontade, cada um vai dar sua opinião, respeitando, claro, a todos, né? Enfim. Bom, gente, o maio laranja, o laranja geralmente é uma cor que chama atenção, né? E ele vem justamente esse maio nos chamar a atenção para os casos de abuso que vem aumentando muito no Brasil. Né? Não é à toa que surgiu uma lei do Maio Laranja, que é a Lei 9.970 de 2000, que fala justamente sobre o combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Né? Uma lei que surgiu a partir de uma violência sofrida por uma criança, né? A Araceli, que todos os seus direitos foram violados, né? Todos sabem, você mesmo colocou que no Face já tem essa história do Maio Laranja, né? E assim, trabalhamos a questão de abuso, o combate ao abuso, exploração contra crianças e adolescentes durante todo o ano. Essa temática, é importante dizer, é trabalhada. Não só 18 de maio. 18 de maio a gente aproveita para incentivar, para trabalhar, para discutir com outras pessoas que esse é um caso real, está acontecendo e temos que discutir e debater. Ok? Então, assim como essa lei surgiu a partir de uma violência sofrida por uma criança, outras leis também surgiram por causa disso, como a Lei Menino Bernardo, que nós a gente demos apelido vulgarmente de Lei da Palmada, mas é a Lei Menino Bernardo também que surgiu a partir de uma violência que uma criança sofreu. Então, é importante a gente ver quantas mais crianças vão sofrer violências e vão morrer.
para que a gente discuta isso, para que surjam leis que garantem essa proteção a essa criança e adolescente. E 17 anos depois que surge essa lei do 18 de maio, surge a lei 3.431, que estabelece o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, né, vítima de violência. E esse sistema de garantia, ela vem uma rede toda que tem que garantir a proteção àquela criança e aquele adolescente. E quem faz parte dessa rede? Escola, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar, delegacia e sociedade. Por que a sociedade? Porque a gente tem aquele mito de, problema lá do vizinho, estou ouvindo os gritos, eu não tenho nada a ver com isso. Não, nós temos a ver com isso sim, e temos que denunciar. Então, essa lei da garantia de direito vem para fortalecer ainda mais todo esse sistema da rede, né? Posso continuar? Quer que eu dê uma parada? Todo professor fala demais, viu, Ju? Pode continuar? Pronto. Então, por que eu estou citando essas leis? É chato, né, às vezes, a gente abordar tantas leis, porque essas leis, justamente, que vai dar fundamento para que todo o sistema funcione de forma adequada, para que essa vítima seja assistida, para que esse abusador seja punido, ok? Então, pensando na proteção dessas crianças e adolescentes, que eu queria dizer que existem alguns mitos que tem uma pedagoga, o nome dela é Carolina Arcari, ela diz que é negações, né? Carolina Arcari, ela é pedagoga e mestre em educação sexual. Então, ela diz que traz algumas negações que as famílias trazem. Eu chamo de mitos, e ela traz 10, mas aqui eu trouxe 5 para a gente discutir, para a gente debater. Que o primeiro é, as crianças raramente são vítimas de abusos sexuais. Isso é mito, gente. Cada 4 meninas, uma sofreu ou sofre abuso. Eu estou falando de bebê até 18 anos de idade. E entre meninos, de 13 a cada um já sofreu. Então, aí a gente vê uma questão de gênero bem clara, né? Mas, enfim. Esse tipo de coisas não acontece onde moramos, segundo o mito. Acontece. O abuso sexual, a violência, não tem limite socioeconômico. Ele acontece tanto nas comunidades, como ele acontece também nos condomínios luxuosos. E é uma violência silenciada. O terceiro que ela traz é: não deixamos nossos filhos se aproximarem de estranhos. Quantos de nós já ouviram uma pessoa falar isso, né? Não, meu filho não deixa meu filho com estranho. Mas o interessante é que 91% dos casos de abuso acontece com pessoas que conhecemos, que são próximas dos pais, que são de confiança daquela criança. Então, o abuso sexual, esse tipo de violência, acontece com quem conhecemos. É alguém próximo da família, né? O quarto que ela traz é: meu filho me diria se algo acontecesse com ele. Isso é um engano, gente. Raramente a criança conta. Então, ou a criança não conta de imediato, ela continua sofrendo, ou a criança ou o adolescente, ela nunca vai contar. Diferentemente de uma criança que cai ou que alguém bate nela, vamos dizer assim. O que é que ela faz? Ela de imediato vai procurar o pai ou a mãe ou o cuidador que está com ela para falar sobre a violência. Não é verdade? Mas o abuso sexual é diferente. O quinto é: nunca deixando nossos filhos sozinhos com adulto. Outro erro, porque não é só adulto que comete essa violência. Adolescente com criança acontece também, e criança com criança. Aí a gente pensa, então não adianta, por mais que eu tenha de proteger aquela criança, aquela adolescente que eu tenha contato, ele vai sofrer abuso? Não, há alguns caminhos que a gente pode percorrer, ok? Então, primeiro é a gente negar. Parar de negar que isso pode acontecer. Isso pode acontecer sim, gente. Pode acontecer com alguém próximo da gente, com alguém na família da gente. E eu ainda levanto outra questão. Pode estar acontecendo isso agora. Alguém na sua família, alguém no seu vizinho, alguém que você tenha contato na sua faculdade, no seu trabalho. Então, o primeiro passo é parar de negar que pode acontecer. Pode acontecer sim, e bem próximo da gente. E o segundo passo é conversar sobre esse assunto, né? Temos que conversar com nossas crianças e adolescentes. Aí onde eu falo da educação formal e não formal.
Conversar sobre essa questão em casa, obviamente, e na escola. Educação e a educação sexual tem que ser trazida nas escolas, sim. Eu compreendo que o contexto, né, que nosso país está vivendo, não nosso país, o mundo como um todo, uma onda de conservadorismo, nós, professores, agora eu vou falar para nós, professores, temos um pouco receio de levar essa questão para a sala de aula, mas é importante levar, gente. É importante, porque assim, quando essa onda de fake news que está acontecendo, é cada absurdo. Exemplo, se nós formos pesquisar na internet educação sexual, você vai tomar um susto. E a primeira coisa que vai aparecer é que o que é educação sexual? O adolescente vai aprender a se prevenir para a sua vida sexual. É isso que aparece. E justamente é o contrário. É o contrário. Entendeu? Educação sexual é o inverso de todo esse discurso erótico que a sociedade, de modo geral, joga como desculpa para não discutirmos isso, né? Então, a educação é autoproteção. Conversar com nossas crianças e adolescentes é ensinar eles a se proteger. As primeiras palavras que uma criança, exemplo, uma criança de 3, 2 anos aprende, é justamente sobre o corpo humano. Inclusive aquela musiquinha bem famosa, né? Que todos nós aprendemos. Eu mesmo ensinei às minhas filhas. Cabeça, ombro, joelho e pé. Quem não conhece a música, né? Boca, ouvido, orelha e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. E o meio do corpo, cadê? Não existe, sumiu. Então já vinha aí esse mito, esse esconder. A gente tem que parar de fingir que não existe. A gente tem que parar, porque existe. A gente tem que falar que são partes íntimas e que diz respeito somente à criança. Tá? Então, se eu não discutir isso com meu filho, com meu aluno, com aquele criança ou adolescente que está mais próximo de mim, como é que eu vou ensinar ele a se proteger? É importante a gente pontuar que informar é diferente, né? É muito diferente de incentivar, porque com essa onda de fake news, né? E essa tentativa, né, da escola sem partido agravou ainda mais esse conservadorismo, né? E é um conservadorismo hipócrita quando as pesquisas e os conselhos estão dizendo para a gente que os métodos que nós estamos utilizando, eles não são corretos. Não falar para a criança, inventar para a criança que o bebê, que a cegonha que colocou o bebê dentro da barriga da mamãe. Essas coisas são coisas que perpetuam. Por que mentir para uma criança? Né? Por que não dizer para a criança o que é que acontece, né? Esse número ele só vai parar de ser assustador, como a Andriele comentou aí muito bem, quando a gente parar de colocar a educação sexual como mito. O professor ele não vai ensinar a criança a fazer sexo, né? O professor vai ensinar a criança das suas partes íntimas, né? E tem todo um escada para isso. A gente começa primeiro dizendo para a criança qual a parte do corpo da criança, como você pontuou muito bem, que é uma parte íntima, né? Que não é para ninguém tocar ali. A gente, quando a escola começa a entrar nesse diálogo, né? Escola, comunidade, os pais conseguem, por exemplo, identificar os sinais, a criança cai o rendimento na escola, né? A criança começa a ficar calada, a criança começa a apresentar comportamentos, mudanças de comportamento repentinas, né? Então, a educação sexual ela é todo um contexto, né, de informação mesmo, e de orientação para essas crianças, para que quando ela venha, né, a ser abusada, tocada, violentada por, inclusive, alguém da família, né, como os números eles são alarmantes nesse aspecto, ela não se silencie, ela não leve aquilo ali para o resto da vida, e muitas, né, passam a vida toda aí sem falar nada e levam aquele segredo para o caixão mesmo. E uma coisa que a gente precisa pontuar também é a questão da mentalidade. Esses dias eu passei, né, e aí eu ouvi uma menina, né, chamando uma criança, chamando um coleguinha para brincar. E aí uma moça gritou assim, falou assim, mas você tá no cio, né? Enfim, é algo muito comum. A gente tende a sexualizar o comportamento das crianças muito cedo.
Né? Nas creches, a gente sexualiza se a criança olha para o pintinho do colega ou para a parte genitária da menina. Então, assim, como é que a gente pode se espantar com algo que é natural? É a descoberta daquela criança, né, do seu corpo, e uma descoberta que, inclusive, vai influenciar ela durante toda a vida. Porque se ela entende, por exemplo, no caso das meninas, que quando a menstruação dela chegar, toda a rotina dela vai mudar, todos os interesses dela vai mudar, ou que nada disso pode acontecer, mas ela entende os sintomas, o rendimento dela na escola não vai cair, ela não vai se envolver muito mais precoce, né, em relações sexuais desprotegidas. A gente tem aí um caimento da gravidez na adolescência, que é outro assunto importantíssimo que a gente precisa pontuar. Eu, por exemplo, fui mãe adolescente, eu ouvi muitas vezes que a minha vida tinha acabado. Então, assim, vários comentários esdrúxulos que eu, enquanto menina negra, me podei, né, muito tempo, só que depois a educação, e aí eu digo que a educação liberta, né? Eu consegui ser privilegiada dentro desse contexto, porque uma educação de qualidade é um privilégio, né? Mas isso me fez refém da deseducação muito tempo, né? Da falta de informação muito tempo. E hoje eu me sinto liberta, mas imagine quantas meninas, né, não estão aí amarradas, inclusive achando que a educação, que a vida delas acabou, e enfim, muita coisa do tipo. Manu, eu acho que a gente já está caminhando aí para quase 20 minutos, né, de conversa. É um programa, passa rapidinho. É um assunto importantíssimo, né? Eu penso que a gente pode e deve aprofundar. A gente precisa parar de tratar essas campanhas como datas. São datas que a gente vai lá na nossa rede social, posta um texto, né? Você mesmo já disse que não é assim, é todo um conjunto, né? Todo um conjunto de atividades, de conscientização, de conversa, escola, comunidade, né? Para que a gente possa criar essas redes. Então, vamos falar um pouquinho, para finalizar, das atividades, né, das principais atividades assim do conselho, ou enfim, algo que você queira falar sobre o conselho mesmo, né, nesse momento, e falar um pouco sobre o que é que está dando certo, o que é que a gente precisa aprofundar enquanto município, né? O que é que a comunidade santo-antoniense precisa saber mesmo. Vamos lá. Passa rápido mesmo, viu? Porque eu tinha até umas indicações de leitura para os professores. Se quiser trabalhar essa temática com criança a partir de 3 anos, eu tenho muito material, viu? Você pode livros publicados, até falar com adolescentes sobre essa temática também é importante. E se você falou, abre um leque também de dizer a educação que é dada à menina e a educação que é dada ao menino, a diferença, né? Mas enfim, não vamos ter tempo. Deixa eu falar do conselho, né? Que até então eu estava falando enquanto professora. Mas em relação do conselho, nós estamos trabalhando de 8 às 14 horas por causa do decreto municipal, mas estamos recebendo denúncia. Eu incentivo vocês a ligar para o Disque 100. O Disque 100 é o mais correto, porque você pode ligar de qualquer telefone, de casa. Entendeu? E essa denúncia chega até nós, sim. Agora, só faça a denúncia correta, gente. Endereço, nome da pessoa, nome dos pais. É importante que tenha isso. Então, o conselho está trabalhando nessa pandemia. E eu fico preocupada que as escolas não estão. E nós recebemos denúncia principalmente das escolas. A escola é muito importante. Quando a gente começa a trabalhar essa temática nas escolas 3 meses antes do 18 de maio, quando chega o 18 de maio, a gente tem tanta denúncia em relação a isso, porque os adolescentes e crianças, eles acabam se identificando. Estou falando rápido, cara do tempo, viu? Eles acabam se identificando com aquela peça teatral, com aquele diálogo trazido pelo professor, com aquela música, com aquela temática, e qualquer professor de qualquer área pode trabalhar essa temática. Português, biologia, história, nem se fala, né? Já sardinha pro meu lado. Matemática é importante. Gente, falar de abuso é salvar vidas, literalmente. Bom, mas vamos falar o que o nosso município tem. Nosso município ganhou um achado muito importante, que foi a doutora Patrícia, que é uma pérola aqui no nosso município, né? Que ela atende mulheres e acaba atendendo também a questão de abuso. E tem um olhar mais sensível. É diferente, né? O que é que nós não temos? Gente, nós não temos muitas coisas. Nós temos a rede que é ótima, o CREAS, o CRAS, tem um município que não tem o CREAS. O CREAS é um parceirão nosso, o CREAS, CRAS. Educação, a saúde, o Conselho Tutelar, temos o Ministério Público e temos a Defensoria Pública, tem municípios que não têm. E nós temos. O que é que nós não temos? É justamente o que eu trouxe no início, aquela lei. A
isso, a 13.431, ela traz justamente a escuta especializada. Espaço especializado para essa escuta, nós não temos. E é qualquer profissional que pode fazer essa escuta? Não é qualquer profissional. O CREAS nos ajuda com a psicóloga do CREAS, nos ajuda com essa escuta, mas tem que ter um treinamento específico. Qualquer profissional pode tomar um curso, aí tem que tomar um curso para fazer essa escuta especializada. Precisamos de uma escuta especializada, não temos. Espaço especializado para essa escuta, nós não temos. E eu vou usar agora a fala da doutora Danúbia, que é a nossa psicóloga, que essa semana, conversando com ela, ela falou atendimento especializado, consistente, psicológico. Nós temos um atendimento psicológico a essas vítimas, temos. Só que os números aqui são muito altos. Elas não têm como dar um atendimento consistente a essas vítimas, do início ao fim. Esse fim é que é o problema. Quem vai dizer que está no fim desse atendimento? É complexo, né? Falar quando a gente vai falar da questão da mente, da psicologia. Precisamos desse atendimento. Aí eu vou usar as palavras da doutora Danúbia também, quando ela disse que, gente, o Brasil tem leis para tudo nós temos leis que defendem tudo. O que precisa é a efetivação dessas leis para que funcionem. Principalmente quando chega a questão da violência institucional. Essas crianças e adolescentes que sofrem esse abuso ainda sofrem essa violência. Que violência é essa? Ela chega para denunciar na delegacia, às vezes tem um profissional lá que não está capacitado, aí vem aquelas, como é que eu posso dizer, piadas, né? Aquelas questões, aqueles porquês. A gente não tem que perguntar à vítima por quê. Por que aquela hora? Por que aquela roupa? Por que? Não. Então, isso é uma violência institucional também. A criança chega, o adolescente fala com o conselho, aí fala com criança, fala com a delegacia, fala com a promotoria, fica constantemente revivendo aquela violência. Então, essa escuta vai evitar bastante isso. Então, a gente precisa, entre outras coisas que faltam, a gente precisa, né? E de uma rede que possa ter mais apoio. A rede precisa ter mais apoio, o Conselho Tutelar precisa ter mais apoio. O Ministério Público, o Judiciário, a promotora também falou, precisamos de um juiz aqui que atende especificamente criança e adolescente. Nós não temos. Nosso município é pequeno. Tem muitas coisas, mas faltam muitas coisas também. Perfeita. Deu um tempo assim certíssimo. Professora é um negócio. Então, Manu, eu já tinha feito, né, algumas pesquisas e, assim, a gente tem uma questão com rede, né, de trabalhar em rede, muito latente, assim, em Santo Antônio. Isso vai se perpetuar, né, para a violência contra a mulher, para as violências de racismo, enfim, isso que você falou, a gente abre um leque para uma série de coisas, né? Faltam profissionais mesmo qualificados e falta humildade, humanidade em muitos profissionais mesmo nesse atendimento, né? É complicado, mas, Senhor, deu um apagão. Mas é porque assim, ó, vou contar porque o apagão. A gente está fora do tempo, mas eu vou contar porque o apagão que eu acho importante. Eu fui agredida no início de 2019, né? E em um bar, em um estabelecimento aqui na cidade. E aí eu passei por muito constrangimento, ainda passo por muito constrangimento no sentido da resolução desse caso. Né? Porque eu fui agredida e na delegacia fizeram um termo circunstanciado como se as duas partes fossem culpadas. E aí, quando você falou isso, a questão da lembrança, né, veio remetendo aqui também as minhas lembranças. E aí eu fico pensando em quantas pessoas elas não denunciam, né, ou elas têm a sua denúncia violada dentro desse processo. Quanto esse número ele pode ser, ele é alarmante, né? E uma outra coisa é que a delegacia ela tem que ouvir todo e qualquer cidadão. Se o cidadão chega lá, ela precisa receber o fato. Quem vai apurar o fato, dizer que isso é crime, se não é, se você estava na hora errada ou se não estava, isso é depois, dentro do processo. Né? Eles precisam acolher o caso com todo o respeito, né, com toda a seriedade, e aí depois disso trata-se o caso dentro de avaliação. Não é a vítima que tem que ficar ali praticamente forçando a abrir um BO, sabe? É muito complicado.
Mas te agradecer muito por esse bate-papo, te agradecer muito por todo o processo mesmo, pela receptividade, né? Desde o primeiro momento de contato mesmo, de solicitar a sua presença aqui, até o cuidado na seleção do que a gente ia falar, do que a gente vai pontuar, né? Te agradecer muito, te dizer que o movimento Nossa Voz está aí e está atento a essas questões, né? A gente está buscando identificar mesmo dentro das nossas questões, porque todas as questões que a gente está trazendo aqui são questões que nos afetam diretamente, mas como agir mais diretamente dentro dessas questões, né? E aí é por isso que a gente está enchendo as redes sociais de cards, de informação, de vídeo, porque informação é importante, informação é libertador, informação e conhecimento é a saída para a gente se livrar de todas essas amarras, né, que a gente está aí, que se perpetuam.